Que alegria receber você aqui no meu canal. Eu espero que você se sinta bem-vindo. E não somente isso, faça a sua inscrição, ative as notificações e também clique no sininho, porque o meu desejo é que esse canal seja fonte de bênção e inspiração para a sua vida. Que Deus te abençoe e seja edificado com cada palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Eu leio da Nova Versão Transformadora. Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Eu queria, nessa noite, abordar à luz desse texto, quais são os segredos para você terminar bem uma corrida. A corrida da vida, a corrida do ano, enfim, como é que você faz para terminar bem? A Bíblia diz de que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E nesse texto, o autor dessa carta aos Hebreus está falando e chamando a atenção sobre algumas situações que são comuns depois de um tempo de corrida. Eu não sei quem já correu aqui. Alguém que já correu? Correu para valer. Não é correu de alguém, não. Você decidiu correr. Não, eu vou fazer uma maratona. Vou andar na Lagoa do Taquaral. Lagoa do Taquaral, para quem não é de Campinas, e você que está online, é um parque onde as pessoas têm um hábito de caminhar ao entorno da lagoa, seja do lado de dentro ou do lado de fora. Normalmente, depois de uma jornada que você começa a correr, caminhar, você vai percebendo o esgotamento que começa a tomar conta do seu corpo. É normal. Você, depois de um tempo, começa a sentir as características de um esgotamento. Existem o esgotamento de ordem física, mas existe também esgotamento de ordem emocional. Pessoas, depois de uma jornada extensa, onde elas se desdobram ou se empenham além daquilo que é o comum, elas vão ficando cansadas. O cansaço é normal depois de uma longa jornada. Quando o dia ele é extenso demais, eu não sei se você tem essa realidade da sua vida. Às vezes um dia foi extenso demais, ou uma semana foi mais corrida do que o normal. Você chega no final dela esgotado. Você fala, não vejo a hora de descansar um pouco. Ou se você tem a possibilidade, no final de semana, de dormir um pouco mais. Você diz, eu vou dar uma esticada, porque essa semana foi puxada. Isso é comum. Mas é comum também na nossa rotina da vida. A vida, às vezes, dá umas puxadas na gente, que nos fazem ficar cansados. Quem sabe esse ano foi um ano puxado para você. Um ano onde você precisou correr com mais esforço do que o normal. Você enfrentou desafios além daquilo que estava habituado. Lutas na família, lutas de saúde. Quem sabe você esse ano teve que lidar com um problema de enfermidade. Não só com você, talvez não tenha acontecido nada com você, mas com alguém da sua família. Porque às vezes uma luta de enfermidade dentro de casa exige um esforço de quem vive debaixo do mesmo teto. A enfermidade, às vezes, na maioria das vezes, ela nos esgota. É tratamento, você se sente abatido, anêmico, ou você talvez tenha tido um ano difícil no trabalho. Pastor, esse ano não foi fácil pagar as contas. Nunca foi. Mas esse ano parece que foi mais difícil. Difícil vender, pastor, esse ano para conseguir empatar a conta. Eu tive que suar mais a camisa. Eu tive que trabalhar mais horas extras. Eu tive que levantar mais cedo que o normal. Um ano difícil.
Um ano difícil espiritualmente, pastor, batalhas espirituais, problemas no meu casamento, problemas no relacionamento com os meus filhos. Eu tive que orar mais, eu tive que batalhar mais. Os gigantes deste ano parecem ter sido maiores do que todos os anos antes. E quando essas coisas acontecem, chegamos no final de uma jornada mais cansados. Eu confesso a você que eu chego no final desse ano mais cansado do que eu me lembro de estar cansado em outros anos. Ano de desafios, de lutas, de você continuar empurrando as coisas na oração, na fé. E a responsabilidade, ela aumenta na medida que você vai enfrentando novos desafios. Aqui está o autor dessa carta, falando dessa realidade. A realidade de pessoas que estavam com as suas mãos cansadas e os seus joelhos enfraquecidos. Quando você está cansado e quando você corre, a primeira evidência que vem é exatamente nas pernas. Dói aqui, eu preciso sentar um pouco. Eu preciso descansar um pouquinho. Ou quando você está trabalhando, porque aqui há uma simbologia nas duas partes do corpo que são mencionadas pelo autor: mãos e joelhos, ligados à perna. Mãos estão ligadas à obra, trabalho. Quando você trabalha demais, as mãos ficam cansadas. Quando você corre demais, você caminha por muito tempo, além do normal, a primeira coisa que você vai sentir é, como dizem os mais antigos, estou com a canseira nas pernas. Como se fossem só as pernas que estivessem cansadas, é o corpo todo. Eu me lembro de uma ocasião em que inventei de fazer academia. Aquelas crises que dá na gente e graças a Deus passa logo. Mas eu me lembro que eu fui e um irmão da igreja, personal, falou assim: pastor, deixa eu treiná-lo. Pastor, deixa eu cuidar, eu vou treinar o senhor, eu vou. Falei, tá bom, vamos lá. E ele foi assim, todo solícito, cheio de boa vontade, e marcou comigo numa academia e falou: eu vou dar o treino para o senhor. E eu acho que ele estava mais empolgado do que eu, porque na realidade eu não estava empolgado, nem um pouco, mas ele estava. E ele, eu acho que querendo impressionar, foi e me deu um treino de que, obviamente, eu estava parado, não estava dentro do que era o comum. E eu também, para não ficar por baixo, falei: pode mandar o treino que eu vou fazer. E aí ele colocou peso no braço e colocou peso nas pernas, treinando os membros superiores e treinando os membros inferiores. E lá fui eu. Aqui, puxa de cá, faz, aguenta mais uma série, pastor, vamos embora. Bem, saí de lá dizendo: bem, tá ótimo. Se é só isso, ele falou: pastor, o problema é que a consequência vai aparecer daqui uns 2, 3 dias. Falei: não, mas eu creio que Deus me dará a vitória. A vitória pertence ao povo de Deus. Bem, 2, 3 dias depois eu estava com uma agenda para pregar em 2 lugares. Um em São Paulo, na capital, e outra em Brasília, na capital federal. Bem, eu comecei a sentir o peso do cansaço, da sobrecarga, já nos braços. Parece que o braço estava adormecido. E eu subi para pregar. Minha esposa estava comigo, sentou-se no primeiro banco, assim, na primeira fileira, e eu subi para pregar. Eu me lembro que não pregava naquela igreja, não tinha um microfone como esse, né? Esse microfone headset que chama. O microfone era um microfone de bastão, que se chama. Microfone que segura na mão. E eu peguei o microfone. Meus irmãos, eu nunca vi um microfone tão pesado na minha vida. Peguei o microfone e eu confesso a vocês, eu não tinha força para levar o microfone à boca.
Eu levantava o microfone, doía tudo. Eu tive que pregar meio que assim, ó. Meus irmãos, porque a musculatura estava cansada. Bem, sobrevivi, preguei meio corcunda aquele dia, mas preguei. No outro dia, eu tive que ir a Brasília, de avião. O embarque, ao invés de ser o embarque por aquelas pontes chamadas finger, aí você vai, naquele dia, o embarque era remoto. Então você tinha que subir a escada até o avião. Era Deus provando. Quando eu tentei pisar no primeiro degrau, doeu tudo. E parecia que eu era uma pessoa com seríssimos problemas de mobilidade. Porque eu subia quase que assim, dizendo, meu Deus, eu vou chegar lá. Era praticamente o filme do Rambo, lembra que ele sobe lá em cima? Quando ele sobe aquela escadaria, aí ele termina dizendo assim, eu consegui. Quando eu consegui chegar no avião, eu disse, Deus é fiel. Por quê? Porque eu havia colocado o meu corpo a um esforço fora do comum. Às vezes na nossa vida, enfrentamos situações assim, é normal chegarmos, quem sabe você esteja assim, no final do ano como eu. Qualquer coisa que parece simples, levar um microfone às mãos, a boca, ou subir alguns degraus de escada, parece difícil demais. Porque você se esforçou muito. Às vezes é isso no casamento, não tem mais paciência, não aguento mais. Às vezes no trabalho, algo que era comum você ir trabalhar, um dia de trabalho normal, levantar cedo para ir trabalhar se torna um peso. Vir à igreja, orar, não aguento mais, pastor. Está difícil buscar. Bem, nesse texto, diante dessas realidades, há algumas coisas que o autor nos ajuda a aprender. Primeiro, é que nós precisamos aprender a renovar a nossa força e o nosso ânimo em Deus. A Bíblia diz de que Ele faz forte ao cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Há momentos na vida em que nós nos sentimos esgotados e tudo bem. Não há problema nenhum em você se sentir cansado. O que você não pode é achar que não há mais esperança para prosseguir só porque você está cansado. Você precisa aprender a renovar a sua força. Como é que nós renovamos a nossa força? Primeiro, aprendendo a descansar. Aprenda a descansar em Deus. Aprenda a descansar nas promessas do Senhor. Aprenda a descansar na presença de um Deus que renova o seu ânimo e a sua esperança. Deus tem o poder de nos fazer olhar para frente, gerando um novo fôlego de vida e ânimo no nosso coração. Esse texto em que o autor fala e escreve, ele diz, revigorem as suas mãos cansadas e os seus joelhos. Olha essa palavra, revigore. Revigorar é trazer de volta o vigor. Pastor, a minha fé está abalada. Revigore-a na palavra. Pastor, a minha esperança, ela está um pouco ferida. Revigore-a em oração. Revigorar-se é importante. Revigorar é buscar fôlego de novo. Como eu usei de expressão de esforço, normalmente quando você se sente cansado, você pede para sentar um pouco. Espera aí, deixa eu recuperar um pouco o fôlego. Você não para no meio do caminho. Se você saiu do ponto A em direção a um ponto B, não é pelo fato de você ter se cansado no meio do caminho que você desiste da viagem. Quer um exemplo? Ele é simples, mas muito prático. Vamos dizer que você saiu de uma cidade na qual exige do seu carro, caso você tenha, ou você está viajando, mesmo que seja num ônibus, ou mesmo de avião, você está saindo de um ponto A, o qual o tanque de combustível
não é suficiente para completar a viagem. O que você faz, por exemplo, se você sai daqui para uma cidade, eu vou estender um pouquinho mais, em direção ao norte, Salvador, na Bahia. Um tanque de combustível não dá para te levar de uma vez. Você vai ter que, pelo menos, dependendo da economia do carro, parar com certeza 1 ou 2 vezes. E dependendo do carro, que Deus te ajude, você vai ter que parar muitas vezes. Mas se você sai daqui e você começa a perceber de que o ponteiro de combustível do carro baixou e acende uma luzinha, o carro está entrando na reserva, você abandona o carro? Abandonei o carro. Que carro é esse? Não consegue me levar onde eu preciso chegar? Quando aciona no painel que o combustível está baixo, o que naturalmente você decide fazer? Procura um posto. Você não pega o seu carro e coloca num ferro velho. Acabou o combustível. Vou parar num ferro velho e abandonar essa bênção. Não. Aliás, hoje há recursos, é interessante você perceber, recursos como Google, o Waze, eles conseguem fazer uma leitura quando está conectado com alguns carros que tem. Hoje é muito comum os carros terem essa comunicação eletrônica. Quando eles percebem que o combustível está baixo, o próprio Google fala assim, procurar um posto. Quer que te ajude a encontrar? Ele não diz, quer que eu encontre um lugar para você abandonar o carro? Não. Ele manda você buscar um lugar para reabastecer. Por que a gente não usa desse mesmo princípio para a nossa vida? Às vezes o casamento ele se desgasta. E meus irmãos, pode acontecer. Mas você não joga fora o casamento só porque ele precisa de combustível novo. Você busca lugares para reabastecer o casamento. Você busca lugares para reabastecer o teu relacionamento com Deus. Você busca lugares para reabastecer os teus sonhos. Mas você revigora e continua a jornada. Não vale a pena abandonar qualquer viagem no meio do caminho. Porque se você sai de um lugar e não chega onde você decidiu chegar, do que valeu ter saído de onde você estava? Revigore. É hora de você recuperar e reanimar-se em Deus. Deus é poderoso para gerar em você novo ânimo. Na presença de Jesus, há renovo para a nossa alma. Mateus 11:28, o Senhor Jesus dá uma direção clara aos seus discípulos. Se você está cansado e sobrecarregado, venha até mim, disse Jesus, e eu vos aliviarei. Jesus tem o poder de trazer alívio e combustível para a nossa vida. Eu creio que hoje à noite Deus quer renovar a sua força. Tem gente que talvez chegou aqui e está abatido, com as mãos descaídas, com os joelhos enfraquecidos, e diz, quer saber, eu não acredito em mais nada, eu não acredito nem mais em mim mesmo. Deus hoje quer que você firme de novo essas mãos e continue na obra, trabalhando, e continue correndo, exercitando-se no poder do Senhor. Segunda coisa que esse texto nos ensina é a importância, já agora do verso de número 13, olha o que o texto diz: façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Veja o que a Bíblia diz, faça caminhos retos. Você já tentou caminhar por lugares ou estradas que não estão niveladas? É terrível. Você pode torcer um pé. Quando você caminha num lugar cheio de pedras, que não está bem pavimentado, ou não está liso, você cansa mais rápido. Os pés, eles tropegam, eles pisam em falso. Você já pisou em falso? Aí você olha e diz, poxa, o que aconteceu? Sem perceber,
o caminho que você estava andando não era um caminho reto. Você já tentou correr na subida? Meu irmão, correr na subida não é fácil. Caminho reto quer dizer um caminho bem pavimentado. Tem gente que cansou e chegou no final desse ano, porque quem sabe, o ano todo o caminho não era reto, você escolheu uma estrada difícil de caminhar. Eu sei que às vezes você está dirigindo, e como eu estou usando esse exemplo, vou ficar dentro dele, de você numa viagem, as sinalizações no caminho. Às vezes tem placas dizendo, a 500 metros, curvas sinuosas, diminua a velocidade. Tem alguns lugares que, inclusive, quando você usa os recursos da internet, principalmente do Waze, ele diz assim, há um buraco à frente, já para avisar você, para diminuir ou desviar. O problema de muita gente que chega cansada é porque decidiu caminhar por caminhos tortuosos, difíceis, cheio de buraco. Você andou longe da presença de Deus. Você andou cheio de estradas onde o pecado foi te cansando, te fazendo tropeçar, te fazendo cair. E quando você caminha muito tempo por uma estrada esburacada, o carro estraga mais rápido, a viagem não rende e você cansa mais rápido. Já notou que é assim? Antigamente, eu não sei quantos são dessa época, não precisa se entregar. Mantenha bem secreto a sua identidade. Mas eu sou da época, eu ouvi dizer, a família da minha mãe, eu sou do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, e era muito comum irmos ou de carro ou de ônibus, de Campinas, porque já aqui morávamos, quando eu era garoto, para o Rio de Janeiro. Na época em que a rodovia Dom Pedro, essa rodovia bonita, Dom Pedro, era pista única. Meus irmãos, não era fácil. Segundo, não tinha os carros com conforto que tem hoje. Você não sabe o que é aventura. Ao cruzar daqui ao Rio de Janeiro dá 400 e alguns quilômetros. Você percorrer esse trecho numa pista única, mal sinalizada, com um carro sem ar, sem motor, sem nada. Você tinha que abrir o quebra-vento, jogava na cara. Era uma bênção. Aquelas Brasílias, nós tínhamos uma Brasília, e meu pai, uma época, aquela Brasília que os borrachões, o motor ficava dentro do carro. Brasília. Quem conhece Brasília aqui? Levanta a mão. Quem sabe o que é uma Brasília? O pessoal não sabe o que é Brasília, olha só. Entregaram tudo a idade agora. Brasília, o motor era dentro, aí a borracha, ela ressecava, a fumaça do motor voltava tudo para dentro. Era uma benção, você saía cheirando óleo. A viagem que você hoje faz daqui para o Rio de Janeiro, sem correr, 5 horas. Meu irmão, era 10. Você chegava morto, não tinha direção hidráulica. Irmãos, para você estacionar, você tinha que dobrar o volante. Tudo era mais difícil. E as estradas, por serem menores, com pouco trânsito, a viagem se tornava mais cansativa. Sabe por que às vezes nós chegamos no final de um ano, ou no final de uma semana, e para alguns até no final de um dia, com as mãos cansadas e com os joelhos trôpegos? Porque o caminho que você está decidindo viver a vida não é o melhor. O caminho de Deus, diz a palavra, é perfeito. O Senhor nos leva pelas veredas que são criadas por Ele. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quando você decide andar no caminho que é Jesus, Jesus endireita os caminhos para nós. Quando o autor escreve aqui
alvos da sua mensagem, diz: façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam. Sabe, todos nós começamos a nossa jornada meio mancos na fé. E nós precisamos de uma estrada boa, bem pavimentada. Uma estrada onde as pessoas possam caminhar de uma forma mais segura. Mas aqui há um terceiro princípio, eu estou caminhando para o fim. É de que nós devemos caminhar juntos. Olha o que o texto diz. Final do versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Sabe, às vezes nós nos esquecemos de que qualquer corrida, ela se torna mais fácil de ser vencida quando você tem alguém para correr com você. Normalmente quem corre junto com o companheiro, e normalmente eu percebo pessoas, maratonistas, corredores, tem um pessoal que faz rota de maratona. Não, eu vou correr a maratona, eu vou correr a São Silvestre, eu vou correr a corrida integração, eu vou correr, e tem pessoas que vão para outros países até. Mas pode notar uma coisa: raramente, se não nunca, eles vão sozinhos. Tem amigos, tem um grupo. É igual os pessoal da bicicleta. Meu irmão, tem hora que parece um enxame de abelha. Eles entram, começa a vir bicicleta de tudo quando é lá, até luzinha, pisca, pipi. E eu não sei o que os abençoados querem de noite. Eles querem de noite, aí fica aquelas luzinhas. Quem é hipermetropia não vê nada, irmão. O bicicleteiro está correndo risco. Você vê uma luzinha, você acha que é seta. Aí você tem que tomar cuidado. Já percebeu que eles vão em bando? E aí vem um atrás que é o batedor, e a outra orienta, e vai para lá. Porque correr junto é mais gostoso. E se um cansar, o outro encoraja. Não posso ficar para trás, não. Correr em bando é muito mais gostoso. Porque mesmo que você não queira mais continuar, você tem que continuar. Porque se você estiver sozinho, você fala: se eu parar aqui, ninguém vai perceber. Mas se você está com alguém, o outro diz: não, não vai parar não, bora, falta pouco. Vamos, não, continua, está quase chegando. A língua está uma gravata. Mas você diz: não, eu não aguento mais. Vamos. Eu me lembro de uma ocasião que eu recebi. Hoje em dia a gente recebe informações de vídeo, de tudo quanto é lado. A ponto de até um lugar no assento do avião virar assunto de notícia nacional. Meu irmão, é muita gente desocupada nessa vida. Você vai me desculpar, mas uma moça que não quis dar assento numa criança ganhou 2 milhões de seguidores no Instagram, porque ela não deu assento, e porque ela estava com fome, e porque ela ignorou. Ela é o máximo. Fala a verdade. Mas a gente percebe. Eu nem sei o que eu estava falando agora, esqueci. Eu estou tão revoltado com essa história que eu vou te falar. Eu falei: gente, eu não acredito que a humanidade chegou nesse ponto. Bem, deixa eu voltar para a mensagem, que ela é mais importante. A importância de você estar junto é isso. É que você está num lugar, o outro vem e te encoraja, o outro vem e te empurra, o outro diz: não vai ficar para lá, vamos embora. Eu lembrei do que eu estava falando. Eu tenho um TDAHzinho assim, que de vez em quando ele aparece. Eu tento disfarçar, mas tem hora que ele aparece. Eu recebo muito vídeo. E um tempo atrás eu recebi um vídeo de uma moça que tinha sido convidada para fazer mountain bike. Uns amigos disseram: vamos fazer mountain bike. E ela animada. E o pessoal ajudou ela a comprar a bicicleta. Ela foi e comprou a bicicleta. Ela comprou o capacete. Ela comprou a roupa de mountain biker. E aí levaram ela para fazer a primeira trilha. E o pessoal filmou. Ela revoltada. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. E ela começou a dizer, desculpa a expressão, mas é a palavra dela: isso não é pecado porque a Bíblia usa esse termo. Ela disse: que inferno! Eu vou chegar em casa, eu vou queimar essa bicicleta. Mas porque ela estava junto com o pessoal nada, e ria: vamos embora. No início é assim, depois você vai gostar.
e ela terminou a trilha. Sabe, quando você está junto é muito melhor. É por isso que a igreja é um projeto maravilhoso de Deus para nós. Vida na igreja nos ajuda a continuar na corrida. É por isso que uma pessoa, quando começa a se afastar da igreja, ela já começou a indicar para o fracasso. Porque na igreja é onde a gente se encoraja. A gente ouve uma palavra, tem um tempo de adoração, de oração, as pessoas cantam, a gente empurra um ao outro, porque a vida em comunhão é plano de Deus. O texto diz aqui que nós somos fortalecidos uns pelos outros. Aliás, na carta aos Hebreus, há várias passagens, pelo menos duas delas. Está no capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que o autor diz. Irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Olha que interessante. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. O que ele está dizendo? Chama a atenção do outro. Quando você está junto, o crente está começando a desviar, você diz, olha o testemunho aí. Opa, a boca, show. Que crente, acorda. Agora você está sozinho, é difícil. A Bíblia nos coloca juntos, porque o texto diz de como o ferro afia o ferro. Assim um amigo vem e afia o outro. A vida espiritual é maravilhosa. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. Não pense você porque alguém está no altar com o microfone, alguém está ministrando, que é melhor do que ninguém. Eu preciso da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Vocês me encorajam. Você não sabe o tanto de mensagem que eu recebo. Ô pastor, que bom, obrigado pela sua palavra. Me encorajou. E isso, quando eu recebo, parece que vem na dose exata do dia que eu estou com a mão cansada e com o joelho trôpego. Chega uma mensagem que diz assim, não para não, vamos em frente. Continua pregando, continua escrevendo, continua servindo. Está me abençoando. E a gente encoraja um ao outro. Quem está entendendo diz amém. Agora olha o que o texto continua. Agora, alguns capítulos para frente. Hebreus 10, 24 e 25. Vou ler para vocês, preste atenção. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Andar junto, encoraja. É um dizer para o outro, meu irmão, não desista não, tua bênção está mais perto do que você imagina. Você já esperou tanto tempo, você está orando, meu irmão, a resposta está chegando. E por último, quando entra agora no verso de número 14, olha o que o autor diz: esforcem-se para viver em paz com todos e procurem viver uma vida santa. Tenha senso de propósito na sua vida e se esforce para alcançar isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vida espiritual saudável não é fruto do acidente de percurso, é fruto de intencionalidade. Eu me esforço para viver em paz. Meu irmão, viver em paz nos nossos dias está difícil. Parece que todo mundo quer confusão. Basta você postar uma coisa, vai aparecer um gadareno, um enviado das trevas. Acho que ele é irmão de Golias. Ele vai entrar e vai querer provocar você. Ele vai dizer coisas. Ai, olha o pastor. Ai, tem gente querendo confusão, mas você se esforça pela paz. Eu busco viver a vida em paz. A paz deve ser algo desejado e buscado. As Escrituras dizem que nós devemos buscar a paz com todos e a santificação. Eu me esforço em buscar a paz, porque sem a paz e sem essa vida santa, eu não vou ver Deus. Eu me esforço para ter paz. Meu irmão, alguém quer confusão? Já ouviu aquele ditado? Quando um não quer, dois não briga. Para de aceitar provocação.
O diabo sabe aonde te provoca. Ah, o diabo sabe. E o diabo sabe quem usar para te provocar. Ele tem um agente enviado que ele aciona na hora. Atenção, agente. Ele está muito calmo. Vamos enviá-lo agora com uma palavra de provocação. Atenção, atenção, ele está ali agora. Já viu que assim funciona? Você fala, não, eu aceito tudo, menos isso. Aí você cai no laço. Você acaba entrando na confusão. A semana estava boa demais para ser verdade. Porque vem o atribulado na sua vida. Vem aquela palavra. Mas você tem que se esforçar para viver em paz. Jesus, no Sermão da Montanha, diz que bem-aventurados pacificadores, porque eles herdarão o reino dos céus. Meu irmão, o reino de Deus não é um reino de confusão. O nosso Deus não é de confusão. Tenta viver em paz, pelo amor de Deus. Se arruma confusão com todo mundo. Eu tenho que confessar para vocês de que eu de vez em quando sou meio barraquento. Não parece, eu sei. Mas tem coisa que me tira. Se tem coisa que te tira do sério, tem coisa que me tira do sério. E eu confesso a você que nessa luta para o esforço, eu às vezes patinava. Até que eu fui entendendo no Senhor, o Espírito Santo foi trabalhando. E eu confesso a você que eu estou melhor do que era antes. Não estou bom ainda, mas estou melhorando. E tem coisas que antes eu arrumava com agora não, deixa isso para lá. Tem gente que é no trânsito, já viu? Tem gente que no trânsito ele aceita qualquer coisa, menos ser fechado. Fechou, você provocou em mim a ira das rodas. E você verá como eu agora entrarei e te fecharei. E você terá tribulação daqui até onde... E fecha e freia. Não vai entrar. Confusão. Há um espírito de confusão que parece que... Esforce-se para viver em paz. Meu irmão, no que depender de vós, diz a Bíblia, tende paz com todos os homens. No que depender de você. Tem hora que não tem jeito, não depende de você. Tem brigas que valem a pena. Mas as brigas que valem a pena são aquelas que envolvem a nossa fé e a nossa casa. As outras, deixa passar. O irmão, te fechar, Deus te abençoe. Canta um hino para ele. Vá na paz, estende a mão, eu te abençoo. Começa, bota o louvor alto, receba. E deixa a coisa acontecer. Você vai dizer, pastor, mas não funciona. Você que pensa. E você vai perceber que quando isso passar, você vai dizer, nossa. Tem gente que por causa de uma situação dessa, estraga um dia, estraga uma semana, e alguns têm desperdiçado a vida. E o autor termina dizendo, busca a santificação. Enquanto você não entender de que o segredo de uma vida feliz é viver em pureza, você nunca vai encontrar paz. Decida viver na presença de Deus. Abandona o pecado. Para com esse negócio. Você está querendo ser abençoado, mas não tira a mão do pecado. Vive praticando. Não, mas eu fui orar. E daí? Mas eu estou buscando a Deus. Mas você não deixa o pecado. Abandona o pecado, as velhas obras, as velhas práticas. E esforce-se para viver em santidade. A santificação é um processo contínuo na nossa vida. Não pense você que uma pessoa vem ao altar, entrega a vida a Cristo e agora ele é um santo. Não, ele é um santo do pau oco. Deus começou uma obra na vida dele, mas ele vai ter que assumir o compromisso de dia após dia, permitir-se ser controlado pelo Espírito Santo. Essa deve ser uma decisão para você terminar bem. O ano ainda não acabou, você pode terminar melhor. Tem coisas que você precisa deixar, tem pessoas que você precisa perdoar. Tem algumas situações que você precisa deixar para trás, que você está carregando para o novo ano. Você está com o mesmo saco velho atrás nas costas, de remorso, de ira, de raiva. Você está carregando gente nas suas costas já faz tempo, abandona. E vai para frente. E se prepara para viver um tempo novo para a glória de Jesus.